Olá pessoal, tranquilo, tudo bem? Beleza? Professor JP. Agora a gente vai falar sobre crescimento populacional ou demográfico. Nós estamos aqui para instruí-los a pensar o seguinte: por que as pessoas têm tido menos filhos? O que tem acontecido com a sociedade mundial? Então vamos lá. Em 1970 a 2002, houve um baixo crescimento populacional. Por quê? Porque, primeiramente, nós tivemos duas guerras mundiais, e dessas duas guerras, mesmo tendo o chamado baby boom, que é uma grande explosão, ó, baby boom de crianças que nasceram no pós-guerra, ainda foi insuficiente para atender as necessidades do mundo daquela época. Então, as taxas de fecundidade é quando a mulher é fecundada para ter filhos, ela só vem reduzindo, ó, de 10% para 63%. As projeções falam o seguinte: em 2012 havia mais ou menos entre 7 bilhões de pessoas, até 2012. Vamos colocar aí, desde a era cristã até agora. Nós vamos chegar ao ano de 2050 e a projeção é de 9 bilhões. Isso quer dizer o quê? Há lugares que vão ter um super, vamos dizer assim, povoamento, ou seja, uma grande quantidade de pessoas, mas há lugares também que o índice de natalidade vai ser muito abaixo do esperado. Olha só, o texto aqui fala assim, ó, a charginha: éramos 6, seremos 3. Por quê? Na década de 60, a família era constituída por uma média de 6 filhos, 84, 2002, olha só, a média agora é 2 ou 1,5. Por que 1,5? Como tem um filho e meio? Não, a projeção é pegar a média de habitante por quilômetro quadrado ou metro quadrado e dividir pela quantidade de pessoas. E a tendência é que nós estamos só caindo. Surge então um homem conhecido como Thomas Robert Malthus. Ele surge uma teoria, um economista, fala sobre a PAEPG. A progressão aritmética não acompanha a progressão geométrica. Imagina que eu tenho, por exemplo, uma quantidade de 16 pessoas, por exemplo, para 8 sacos de arroz. Dá? Dá. Mas será que dá para o mês inteiro? Você entendeu como é que é o que eu estou querendo dizer para vocês? Imagina eu tenho 64 pessoas para 12 sacos de arroz. Será que dá para um mês inteiro? Então ele dizia o seguinte: naquele período teria filhos só aqueles que pudessem, por exemplo, ter terras cultivadas. Era uma das teorias que ele pregava. Então, ele infelizmente erra na sua teoria, porque nós somos extremamente né, é, produtivos, saímos de situações das piores possíveis. Então, vem uma outra teoria chamada neomalthusiana. Na Conferência de São Francisco em 45, a ONU determinou o seguinte: que a harmonia total em controlar desigualdades. E para isso, essa teoria fala o seguinte: que a natalidade é diferente de renda per capita. Então, se eu tenho uma grande quantidade de pessoas e não tenho uma quantidade suficiente de dinheiro, vai ser igual, olha aqui, igual à pobreza, à miséria. O programa de natalidade em países desenvolvidos, ele é controlável. E aí as pessoas começam a usar os métodos contraceptivos, o anticoncepcional, o DIU, a injeção, a pílula e por aí vai. Até porque os países desenvolvidos não querem, não têm vontade de ter filho. A grande maioria não, tá? Ter filho, o índice de natalidade, ter filho, para muitas sociedades desenvolvidas é um problema. Não está associado só ao problema financeiro, mas a problema também de desgaste psicológico. Mais para frente a gente fala sobre isso, tá? Teoria demográfica reformista. Ele fala assim, ó, que é a inversão das teorias, a população numerosa, muita gente é uma consequência do subdesenvolvimento. O século XX foi marcado principalmente da seguinte forma: países desenvolvidos procuram ter menos filhos e procuram ter mão de obra qualificada. É uma teoria que abrange principalmente as áreas social e educação. Aquela teoria que faz o seguinte: eu tenho um pouco filho, mas em compensação eu pago inglês, eu pago natação, eu pago balé, entendeu? Eu tenho condições financeiras de mantê-lo de uma forma mais coerente. Aqui nós temos uma pequena chart que vai demonstrar mais ou menos o que você sobre esse entendimento aqui. Vamos lá. Nós temos aqui uma mulher pedindo esmola com várias crianças e tem uma mulher com uma criança só. Então, o que ela faz? Ao invés dela dar o dinheiro ou alguma coisa referente para ajudar a manter a boca dessas crianças, ou até dela mesma, ela vai lá e dá um anticoncepcional para que ela freie o índice de natalidade.
Isso aí já é uma teoria chamada teoria reformista. O índice populacional no mundo fala o seguinte, a média, nós temos que ficar a média de 2,1, olha lá, ó, índice necessário 2,1 para mulher, a média de 2 filhos. E a tendência está caindo, nós estamos em torno de 1,7. Como isso? Eu falei, pega a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado e divide com a quantidade de crianças que vem nascendo, tá? O Canadá, ele tem uma média muito abaixo do esperado. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer política de imigração. O que seriam essas políticas? Trazer pessoas de fora para ir trabalhar lá, principalmente jovens. E aí, esses jovens vão estar lá, vão se conhecendo e, consequentemente, vão ter filhos. E essas políticas de controle de mortalidade estão associadas principalmente a antibióticos e vacinas. Eu preciso ter esse controle para me assegurar, acima de tudo, o compromisso das futuras gerações, tá? Aqui nós temos aqui uma representação de uma imagem, uma criança é esperança para qualquer mãe, mas muitos países envolvidos preferem adiar essa questão. E vamos fazer um resuminho rápido. A primeira teoria malthusiana, a PA é diferente da PG, né? A produção de alimentos não acompanha a produção de gente. A neomalthusiana, a culpa de tudo é dos países pobres, ou seja, temos que ter um controle principalmente mais rígido. A teoria reformista diz que a informação é o melhor remédio. A última ecomalthusiana é sobre desenvolvimento sustentável, estabelecer, né, um local onde eu consigo sobreviver entre ser humano e natureza, tá bom? Fica aqui a nossa aulinha, se cuida, tá? O crescimento, o índice de natalidade de nascidos no nosso país tem ficado muito abaixo do esperado. E aí, o que tem feito, o que o país tem feito para resolver esse problema? Fica para a próxima aula, tá bom? Um abraço, fica com Deus.